Don't be afraid if I go crazy for you. Don't be surprised if I fall at your feet. I don't care about what they think of me. I don't know what to do, 'cause I'm falling for you. For you. When I look in your eyes, I can see me and you. Remember this time that will last till the end. When I find you in my dreams, I Este aqui é o just Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, que existem vários documentos que falam da história de civilizações antigas, inclusive do Egito. Você conhece alguma coisa sobre o Antigo Egito? Pirâmide, faraó. Cleópatra, primeira pirâmide, depois esfinges, faraós. Quase todo mundo, quando a gente fala no Egito, lembra das esfinges, das pirâmides, da Cleópatra, lembra ao mesmo tempo de um país misterioso e conhecido. Na teleaula de hoje, nós vamos desvendar alguns mistérios do Egito Antigo. De onde vieram os povos que formaram o Egito? Qual a importância do rio Nilo para eles? E o que eles tinham de especial para permanecer até hoje na nossa imaginação? Como viviam, que Deus adorava? Conheça a história de um rio, de homens e mulheres que adoravam esse rio e trabalhavam ao seu redor. Um povo tão sério que foi o primeiro a se preocupar com a vida após a morte. Tão vaidoso que inventou a maquiagem. Com vocês, o Egito. O Egito é um imenso oásis que fica no nordeste do continente. O Nilo, que disputa com o rio Amazonas o título de rio mais comprido do mundo, forma um vale entre o deserto do Saara e a Arábia. O Nilo nasce no coração da África e entra no Vale do Egito. Aí, ele corre no meio de duas cadeias de montanhas, formando a região do Alto. E depois se divide em dois rios que formam o seu leito. Essa região é o Baixo Egito. Todo verão, o rio transborda e sai do seu leito por causa das chuvas tropicais de sua nascente e do degelo das montanhas do Alto. Quando o verão acaba, o rio volta para o leito, deixando uma camada de terra. Isso faz com que os egípcios possam colher até 2 vezes no mesmo ano. Esta aqui é a Sala do Egito, no Museu de Antropologia e Etnologia da USP. E este aqui é um papiro, que é um papel inventado pelos egípcios. O papiro tem esse nome porque é feito de uma planta chamada papiro, que nasce justamente às margens do rio Nilo. Além do papiro, os egípcios criaram várias outras técnicas e linguagens totalmente revolucionárias que ajudaram no desenvolvimento da comunicação entre os homens. Vários tipos de tinta e os hieróglifos. Isso mesmo, hieróglifos. Essa palavra estranha é o nome que se dá aos símbolos que os egípcios usavam para escrever. E foi assim que nós ficamos sabendo de uma lenda que explicava a origem das terras férteis. Osíris, o rei Sol, foi assassinado por seu irmão Sete, o rei da escuridão. Ísis, que era ao mesmo tempo irmã e mulher de Osíris, chorou sua morte durante a noite toda e pediu a seu filho, Horus, que vingasse a morte do pai. Depois de uma dura luta, Horus derrotou Sete e Osíris ressuscitou. Osíris era o sol, Sete, a noite. As lágrimas de Ísis são as enchentes do Nilo. E Horus é o amanhecer que traz o sol de volta. Essa lenda é muito antiga, quase tão antiga quanto os primeiros povos que habitaram o Egito. Vamos agora ao Egito Antigo, há 6.000 anos antes de Cristo. É nesta época que um grupo formado por pastores nômades chamados camitas chega ao Vale do Egito. Diante de tanta fartura, passam a adorar o rio Nilo como a um deus. Os camitas deixam a vida nômade de deslocamentos constantes para aproveitar as boas colheitas. Diversos clãs ou famílias se juntam para formar os nomos.
Os nomos se tornam principados, onde o príncipe é o nomarca. Ô Gil, nomarca, mas nome de reino é monarca. Mas esses daí governavam os nomos. Ah, tá certo. Nomos, nomarca, faz sentido. Agora, por que eles se juntaram nesses nomos? Porque nessa época tinha terra para todo mundo, não tinha? É verdade. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Para quem é nômade, é mais fácil viajar em grupos pequenos. Mas quando o grupo chegou às margens do Nilo, se fixou. Para aproveitar melhor a época das enchentes, era preciso construir barragens, represas, canais. E isso é tarefa para muita gente. Um grupo pequeno jamais daria conta. Daí a origem dos nomos. À medida que as colheitas foram aumentando, os nomos se organizaram em 2 reinos. O reino do Alto Egito, representado pela coroa vermelha, e o reino do Baixo Egito, representado pela coroa branca. Finalmente, os 2 reinos se juntaram e formaram o Antigo Reino. Este é o ano 3500 a.C. Menes, um chefe militar, unifica os 2 reinos do Egito. Temos o nosso primeiro faraó. 3000 a.C. O faraó Zézer instala a capital do império em Mênfis. O império se expande. Zézer inicia a construção das pirâmides. Querida filha, genro e netos. Chegamos ao Egito e já fomos ver as pirâmides. E dentro das pirâmides, conhecemos vários túmulos dos faraós. Esses egípcios entendiam de geometria. E isso há quase 5.000 anos atrás. Daqui a gente vê que o Brasil, com seus 500 anos, ainda é um garoto. E a sua mãe e eu estamos nos sentindo 2 brotinhos. É muita história mesmo. Até agora você só viu o período do Antigo Reino, que só terminou com a invasão dos líbios e com as lutas dos militares entre si. Um reino que só voltou a se unificar muitos anos depois. Quantos? Acompanhe na nossa linha do tempo o período do Médio Reino. 2100 a.C. Os faraós fixam a capital na cidade de Tebas. 2040 a.C., os príncipes de Tebas conseguem unificar o reino novamente. Fica restabelecido o poder central do faraó. 1780 a.C., o Egito é invadido pelos Hicsos. Eles vêm da Arábia e não há como resistir aos seus cavalos e armas de ferro. Aqui termina o Médio Reino. Foi só por volta de 1500 a.C. que os egípcios conseguiram expulsar os Hicsos. Nesse momento começou o Império. Durante 4 séculos eles viveram em paz. Ricos e poderosos expandiram suas fronteiras, veja só. Primeiro foram até a Síria, depois até o rio Eufrates, onde hoje fica o Iraque. O Egito submeteu ou transformou em aliados do Império todos os povos do Oriente Médio até o leste da África. Aí começou a decadência, o Baixo Império. O Império foi invadido várias vezes, até que... 525 a.C., o Egito é conquistado pelos persas e perde a independência. A partir daí, o Egito é atacado por todos os lados. Logo depois da conquista pelos persas, que vieram daqui, onde hoje fica o Irã, o Egito foi conquistado por Alexandre Magno. Alexandre veio da Macedônia, que ficava nos Balcãs. E, em seguida, caiu sob o poder dos romanos, que vieram da atual Itália. Você já viu que o Egito era uma monarquia e que o poder do faraó era absoluto. Os egípcios adoravam o sol, o rio Nilo e o faraó, como se ele fosse o sol fantasiado de gente. Para governar, o faraó contava com os sacerdotes, os funcionários do governo e os escribas. Os escribas eram muito importantes porque controlavam as obras e a produção agrícola. E ainda mais importante, calculavam os impostos. A sociedade egípcia era como uma pirâmide dividida em camadas. Cada camada era chamada de casta. A casta determinava o que a pessoa ia ser desde o nascimento até a morte. O filho do nobre era nobre. O filho do artesão tinha que ser artesão e assim por diante. No topo da pirâmide ficava o faraó. Em seguida, os escribas, os nobres e os altos sacerdotes. Abaixo, os sacerdotes menores, oficiais e comandantes do exército. No quarto patamar, artesãos qualificados. Na base,
trabalhadores braçais não qualificados e camponeses. A maioria da população estava aqui, na base da pirâmide. Sustentavam as outras castas com impostos. Mas os egípcios não usavam dinheiro. Os pagamentos eram feitos em espécie, ou seja, cereais, frutos ou outras coisas que produzissem. O nosso vizinho lavrador acaba de ser requisitado para construir mais uma pirâmide. Mais uma? Mas e as obras de irrigação? Os armazéns dos cereais? Olha, se esse faraó continuar com essa mania de construir grandes obras, logo eu não vou ter como pagar os impostos. Olha, como seu pão de centeio, tome sua cerveja. Graças ao rio Nilo não falta hortaliça nem cereal. E é bom se alimentar bem para continuar trabalhando. E se não pagar seus impostos, vai virar escravo. E se virar escravo, eu me divorcio. Deixa eu voltar pro trabalho aqui, que a irmã do faraó quer usar esse colar na festa da colheita. Eles comiam cereais, como pão de centeio. Tomavam cerveja. Os faraós cobravam impostos para construir pirâmides. Ah, por falar nisso, sabe que eu descobri uma outra coisa? Que vem dessa época a expressão obra faraônica, que a gente usa até hoje em dia. É, mas hoje em dia, quem não paga imposto não vira escravo, né? É, isso é verdade. Agora, tinha outras coisas que os egípcios eram muito avançados. A mulher, por exemplo, podia pedir divórcio. Vamos conversar com o Caíto, que é estudante de História. Oi, queria que você contasse pra gente por que os egípcios se preocupavam tanto em preservar o corpo dos que morriam. Porque eles foram a principal civilização da antiguidade que acreditavam na existência da vida depois da morte. Os egípcios, eles inventaram um jeito de preservar os corpos dos mortos, porque eles eram muito bons de química. Uma civilização e Don't be afraid if I go crazy for you. Don't be surprised if I fall at your feet. I don't care about what they think of me. Mesopotâmia é uma região do atual Iraque, que significa região entre rios. Entre os rios Tigre e Eufrates, se eu não me engano. When I look in your eyes, I can see me and you. Remember this time that will last till the end. Mesos quer dizer When I find you in my dreams, I a just junção das duas palavras deu Mesopotâmia, ou seja, região A Mesopotâmia fica no extremo oeste da Ásia, entre os rios Tigre e Eufrates. Essa região é conhecida como Oriente Médio, diferente do Extremo Oriente, onde ficam a China e o Japão. Os rios Tigre e Eufrates nascem nas montanhas da Armênia, percorrem a Mesopotâmia e desembocam juntos no Golfo da Pérsia. Bagdá, Iraque. Queridos pais, já comecei a trabalhar nas sondas de petróleo. Quem vê a Mesopotâmia hoje não imagina que ela possa ter sido tão importante no passado. Apesar de possuir uma das maiores reservas de petróleo do mundo, é uma região pobre, estéril, coberta de pântanos e deserto. Mas nem sempre a Mesopotâmia foi estéril. Os vários povos antigos que habitaram a região construíram uma grande rede de canais para aproveitar as enchentes dos rios. Eles cultivaram cereais, frutas e criaram gado. Essa terra fértil estava cercada por países pobres e desérticos. A Arábia ao sul, o Irã a leste, a Armênia ao norte e o deserto da Síria a oeste. Não foi à toa que todos os povos da antiguidade viveram cercados dessa riqueza. A disputa pelo poder da Mesopotâmia se deu basicamente entre dois grandes grupos de povos, os árias e os semitas. Esses povos não eram tão diferentes do ponto de vista de raça, e sim de língua. O grego e o latim são línguas que vieram dos árias. O hebraico e o árabe vieram dos semitas. 3500 a.C. Um povo chamado Sumério vem da região do Cáucaso, invade a Mesopotâmia e domina seus primeiros habitantes, os Elamitas. No sul da região, os Sumérios. Para eles, acabou uma vida nômade de deslocamentos. Os sumérios criaram um modo de vida que seria adotado
de respeito. As cidades-estado faziam parte desse modo de vida. A cidade-estado tem o seu próprio governo e funciona como um pequeno país. A cidade-estado suméria era governada por um rei sacerdote, o Patesi. Ele era o representante dos deuses entre os homens. Olha, Gil, o Vaticano é um exemplo moderno de cidade-estado. Tá vendo? Ele funciona como um país independente, só que fica dentro de Roma, na Itália. Mas, Vicente, me diz uma coisa. O Patesi dos Sumérios não é equivalente ao Papa no Vaticano? Porque mais ou menos. Ele era o representante dos deuses entre os homens, não é isso? Tudo bem. Assim como o Papa é representante do Deus dos católicos aqui na Terra. O negócio é que o Patesi também administrava a cidade, coisa que o Papa não faz. Ah, mas vem cá. E os Sumérios, além de criar cidades e estados, o que eles fizeram, hein? Os sumérios drenaram os pântanos, construíram diques e canais para aproveitar a água dos rios Tigre e Eufrates. Levaram a agricultura para a Mesopotâmia. Por causa disso, a região logo se transformou no celeiro do mundo. Olha só, Gil, a região da Mesopotâmia tinha deserto e pântano. Tá não certo. tinha montanha, não tinha pedra, não tinha floresta para tirar madeira, quer dizer... Mas peraí, onde você está querendo chegar? Você não estou entendendo. Não, a minha pergunta é a seguinte, que material de construção os sumérios usavam para construir os tais diques e barragens que eles faziam? Oi, você sabe quem inventou o tijolo? Não tenho a mínima ideia. Quem inventou o tijolo foram os sumérios. Eles não tinham pedras para construção. Por isso, usavam tijolos de barro cozido pelo sol para construir casas. O barro cozido não serviu só para fazer tijolos. Os sumérios precisavam registrar quantas cabras havia nos pastos, quanto cereal havia nos armazéns. Para fazer essa contabilidade, eles escreviam em placas de barro como esta, com uma cunha de madeira. Essa forma de escrita se chama cuneiforme. E a prosperidade das cidades acabou atraindo outros povos e mais invasões. 2300 a.C. Bandos de nômades semitas fogem do deserto da Arábia. Divididos em dois grupos, acádios e amorreus se fixam na parte média da Mesopotâmia. Os amorreus constroem a cidade de Babilônia na margem do rio Eufrates. 2100 a.C. Os dois grupos semitas entram em choque. Os amorreus da Babilônia dominam os acádios e unificam a Mesopotâmia, sob o poder do guerreiro Hammurabi. Hammurabi começa a construção de uma imensa muralha em volta da Babilônia. Além de guerreiro, Hammurabi era também legislador. Gravado nesta coluna, em escrita cuneiforme, está o famoso Código de Hammurabi. Dê só uma olhadinha. Você sabe o que é um código? Código Civil Brasileiro, Código Eleitoral, Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. Mas, afinal de contas, o que é código? Não sei. É um conjunto de leis. Um código é um conjunto de leis. Um código é um conjunto de leis. Elas dizem o que as pessoas podem ou não podem fazer. O Código de Hammurabi foi o primeiro código social e político da antiguidade. O Código de Hammurabi se baseava no princípio olho por olho, dente por dente. Se alguém matasse uma pessoa da minha família, eu tinha o direito de matar uma pessoa da família dela. Hoje em dia, nós não resolvemos mais os conflitos de interesses fazendo a justiça com as próprias mãos. Esse poder pertence ao Estado. Mas enquanto a Mesopotâmia progredia, as guerras de conquista continuavam. Agora é a vez dos árias. 1900 a.C. A região dos semitas é invadida pelos hititas que vêm do Cáucaso. Os hititas arrasam a cidade de Babilônia, seguem viagem e acabam se fixando na Ásia Menor. Em seguida, vêm os mitânios, que se fixam ao norte, e, na sequência, os cassitas. Os cassitas vão dominar toda a Mesopotâmia por mais de 6 séculos. Os árias só conseguiram tomar a Mesopotâmia dos semitas porque tinham 2 trunfos, o ferro e o cavalo. Além de invadir as nossas terras,
Os áreas ainda nos obrigam a ensinar tudo o que sabemos. A escrita, as leis, os costumes. É, mas a gente aprende muito com eles, mulher. Ah, o quê? Eles não perdem por esperar. Ainda há pouco cheguei do campo a cavalo. Muito mais rápido do que o boi, até para puxar arado. E as armas deles, então, muito mais resistentes que as nossas. E são de bronze. As deles são de ferro. De ferro! Ah, mas Vicente, olha, os semitas não ficaram assistindo a dominação dos áreas sem fazer nada. Não, isso eu Como sei. você viu, eles também aprenderam a usar armas de ferro. Não, até aí tudo bem, melhor pra eles. O que eu quero saber agora é o seguinte: quem sobrou dos semitas pra reagir contra os áreas? Sobraram os assírios, que viviam no norte da Mesopotâmia. Aos poucos, contando com a ajuda de um bom exército, os assírios dominaram todas as cidades da Mesopotâmia. Os assírios conquistaram um grande império, que ocupou desde o Golfo da Pérsia até o Mar Cáspio, desde o Mar Mediterrâneo até o Planalto do Irã, inclusive o Egito. Mas os assírios eram conquistadores cruéis. Os primeiros a se rebelar contra essa crueldade foram os caldeus, povo semita que vivia na Babilônia. Eles se aliaram aos medos, que eram áreas, e viviam no Planalto do Irã. E conquistaram tudo. O maior conquistador caldeu foi o rei Nabucodonosor. Os prisioneiros das guerras eram levados para a Babilônia como escravos. Lá, tinham que construir muralhas e os magníficos jardins suspensos. Eles foram destruídos, mas ficaram conhecidos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Todo esse poder subiu à cabeça dos reis que vieram depois de Nabucodonosor. Eles começaram a relaxar com a segurança. Resultado, os persas, outro povo área de onde hoje fica o Irã, capturaram a Babilônia. E a Mesopotâmia virou uma província do vasto Império Persa, comandado pelo rei Ciro. Mas todos os povos que dominaram a Mesopotâmia adotaram o modo de vida dos sumérios. Aprenderam a plantar e colher. Fizeram obras para controlar e aproveitar as enchentes e usaram a escrita cuneiforme. A forma de governo também era a mesma. O rei representava o deus da cidade na terra e tinha poder absoluto. Os territórios que formavam o império podiam ser de 2 tipos: províncias submetidas e províncias vassalas. Veja como era a vida nessas províncias. Oh, meu irmão. E então, como é que tá a tua província? Tornou-se uma província submetida, meu irmão. Agora os persas mandam em tudo por lá. E a sua? Uma província vassala. Quer dizer, a gente mantém o nosso próprio governo, mas não precisamos mudar os nossos costumes, nem falar a língua deles, nem rezar pelos deuses deles. Deve ser melhor do que morar numa província submetida. É, mas nem tanto. A liberdade é vigiada, temos que pagar impostos em ouro e soldados. Nada é perfeito. Fosse como fosse, sempre existia uma casta governante que dizia o que o resto das pessoas tinha que fazer. Os sumérios obedeciam aos juízes, os assírios aos militares e os caldeus aos sacerdotes. Além da classe que mandava, havia uma corte de nobres que eram descendentes das famílias mais antigas. Os homens livres, lavradores e soldados, e os escravos, quase sempre prisioneiros de guerra. Todas essas categorias estavam no Código de Hammurabi. Graças ao código, os povos da Mesopotâmia não dependiam totalmente da vontade dos governantes. Os mesopotâmios não dependiam totalmente da vontade dos governantes. Eles acreditavam depender da vontade dos deuses. Eles eram politeístas. Mas a Igreja Católica é monoteísta ou politeísta? Monoteísta. É monoteísta que acredita em um só. Monoteísta é quem acredita que existe só um Deus, como os católicos. E politeísta é quem acredita na existência de muitos deuses. Os deuses dos mesopotâmios se comunicavam com os homens através da natureza. Os assírios e os caldeus acreditavam nas mensagens dos astros. Cada templo era também um observatório astronômico. Eles desenvolveram a astronomia e a matemática. Pô, e ainda por cima, hein, Vicente? Eram grandes construtores, hein? Cada palácio, rapaz. E tudo construído de tijolo de barro. Don't be afraid if I go crazy for you. Don't be surprised if I fall at your feet.
I don't care about what they think of